Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Podeis assentar por um instante. Nós temos poucos minutos para conversar com você sobre opção, sobre escolha. Escolha é direito ou responsabilidade? É as duas coisas. Quem escolhe é responsável pelas suas escolhas. Deus nunca quis o homem robô, um homem que não tivesse ideia, um homem que não tivesse pensamento, que não soubesse escolher. Deus quis e fez o homem com esse poder de escolha. Por isso mesmo, Ele plantou no jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se Ele coloca só árvores, as quais o casal pudesse alimentar-se delas, como aquele casal poderia ter o poder de escolha? Então Deus não quer a sua obediência às cegas. Ele quer a sua obediência, mas que seja consciente. Você quis obedecer. Deus não obrigou Abrão. Deus simplesmente fez um convite a Abrão. Abraão, sai da tua terra. Deus não disse que Abraão não tinha nada. Deus disse: sai da tua terra. Deus não disse que Abraão era alguém com quem não tinha com quem prestar contas. Ele disse: sai da casa do teu pai. Ele tinha terra, ele tinha família, ele tinha pai. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus não colocou duas terras para que Adão escolhesse uma. Adão tinha uma terra que ele conhecia muito bem. E Deus lhe oferece uma terra desconhecida. Mas Abraão, ele resolveu acreditar. Ele podia simplesmente não acreditar. Podia também acreditar e não querer seguir. Mas ele escolheu acreditar em Deus e escolheu obedecer a Deus. Ele fez as duas coisas. Muitas pessoas conhecem, sabem quem é Deus, mas não querem obedecer a Deus. E é uma escolha. A vida é feita de escolhas. Você já pagou por escolhas erradas, mas já foi presenteado por escolhas certas. E Deus quer que nós continuemos assim, escolhendo. Ele sempre propõe o bem, mas Ele sempre mostra o mal. E Ele diz: escolhe, pois, o bem, para que vivas tu e a tua descendência. Não é uma obrigação. Ele apenas sugere que você escolha o bem. Abraão optou por acreditar e obedecer a Deus. Não era fácil obedecer. Ele estava abraçando algo invisível. Ele estava abraçando algo que ele não estava vendo. Mas ele acreditou na palavra de Deus. Deus fez promessas a Abraão. Talvez Abraão nunca tivesse ouvido falar de uma promessa de Deus feita a alguém
e cumprida aquela promessa. Abraão não tinha Bíblia, Abraão não tinha livros, Abraão não tinha testemunhos de alguém. Não, ele simplesmente tomou a atitude de acreditar em Deus e nas suas promessas. Far-te-ei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e tu serás uma bênção. E ele acreditou nessa palavra de Deus. E essa mesma proposta que Deus fez a Abraão, Ele fez a mim e fez a você. Nós vivemos numa terra boa, chamada Brasil, terra maravilhosa. Mas Deus nos propõe uma outra terra que nós ainda não vimos. Mas nós acreditamos na palavra de Deus e estamos caminhando com Deus em direção a essa terra que nós ainda não vimos, mas acreditamos que ela existe. E tem dia que eu me apanho com saudade de uma terra que eu nunca vi, mas de repente eu sinto saudade do céu. O céu é o único lugar de que a gente sente saudade sem conhecer, pelo fato de ter recebido as promessas de Deus e termos acreditado nelas. Nós já sentimos saudades da terra prometida, porque nós temos certeza que ela está prontinha, esperando aqueles que forem fiéis ao Senhor e cumprirem a sua vontade na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Engrandecerei o teu nome. Olha, amado, Deus prometeu a Abraão que ele seria um homem grande, respeitado sobre a terra. A sua família seria como as estrelas do céu. E quem conhece a nação descendente de Abraão sabe que ela não é essa família tão grande assim. Israel é um dos países menores do mundo. Aleluia. Mas Deus disse: olha, a tua família serão como as estrelas do céu, de forma que se alguém puder contar as estrelas do céu, vão poder contar também os teus descendentes. É que Deus não estava contando só com a família biológica de Abraão, Ele estava contando comigo, Ele estava contando com você, Ele estava contando conosco. E é por isso que Ele disse: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bendito seja o nome do Senhor. E hoje eu e você somos benditos por causa das promessas feitas a Abraão. Mas ele escolheu atender ao chamado de Deus. Eu escolhi acreditar no Deus de Abraão. Você escolheu seguir a Jesus como Senhor e como Salvador, e por isso você está aqui, por isso você está em casa, mas está ligado no culto, porque você também é de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E todas as promessas que Deus fez a Abraão como homem, Ele já cumpriu. As promessas feitas a Abraão como homem, Ele já cumpriu. O seu povo está assentado na terra que Deus prometeu a ele. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O nome de Abraão é um dos nomes mais famosos na face da terra. Na verdade, eu não conheço um outro nome onde as pessoas mais convergem para este nome. Não, porque o nome de Jesus, a gente sabe, é o nome mais poderoso em cima no céu, na terra e embaixo da terra. É o mais poderoso, mas não é o mais conhecido. Não, o nome de Abraão é mais conhecido e é mais aceito. Por quê, mano? Aleluia. Porque Deus disse: o teu nome será grande sobre a terra. Bendito seja o nome do Senhor. E a gente sabe, todos os crentes salvos,
Aqueles que proclamam o nome de Jesus são milhares, mas eles reconhecem o nome de Abraão. E outras nações e outras religiões grandes, as religiões maiores do mundo, elas reverenciam o nome de Abraão, porque é Deus cumprindo a promessa feita a ele: o teu nome será grande, far-te-ei uma grande nação, e o teu nome será reconhecido. Bendito seja o nome do Senhor. Mas tudo isso só aconteceu porque Abraão teve a iniciativa de escolher servir a Deus. A vida é feita de escolhas, e nós precisamos, como crentes, continuar escolhendo. Nós nunca paramos de escolher, porque as ofertas do mundo, elas são diárias. Todos nós recebemos ofertas do mundo todo dia. As tentações, elas não têm hora marcadas, elas chegam toda hora, e a gente precisa escolher, aceitar ou não aceitar. E o dia todo, a gente aceitou a Jesus. Eu aceitei a Jesus há muitos anos atrás, mas eu escolho Ele todo dia, porque cada vez que é colocado algo diante de mim, que é incompatível à vida cristã, é incompatível ao chamado de Cristo, eu preciso escolher. Aleluia. E até aqui, Deus tem me dado a graça de escolher Deus, escolher a Jesus. Essa escolha é diária. Bendito seja o nome do Senhor. Cada vez que você rejeita uma oferta do mundo, você está escolhendo Jesus de novo. Cada vez que você rejeita e vence uma tentação, você está escolhendo Jesus de novo. É sempre renovando essa escolha, porque o mundo, a vida é cheio de escolhas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Abraão, ele tinha consciência de que a melhor opção em relação a Deus era obedecer a Deus, mesmo quando ele não entendia o projeto de Deus para a sua vida. Ele preferia obedecer, mesmo sem entender. Nem sempre Abraão entendia o que Deus colocava para ele fazer, mas a sua confiança em Deus era muito maior do que as suas vontades, os seus desejos. Era muito maior do que o seu desejo de ser como todo mundo era. Ele preferiu ser diferente de todo mundo, ser um homem que andava por fé e não por vista. Bendito seja o nome do Senhor. E escolheu servir a Deus, escolheu andar com Deus. E o resultado da fé de Abraão é essa multidão de crentes salvos, reunidos esta noite aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Abraão, ele é chamado de o pai da fé. Nós recebemos dessa mesma fé de Abraão, e estamos caminhando não em direção a uma Canaã terrestre, mas estamos caminhando em direção a uma Canaã celestial, e ela não está mais longe, ela está perto de nós. Se você fechar os olhos, você consegue enxergá-la pelo lado de dentro. As belezas de Canaã celestiais já estão preparadas para aqueles que amam e escolheram servir a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus amados, é tão bom essa liberdade de servir a Deus, sem ficar preocupado que daqui a pouco vai chegar alguém aí para parar o culto. É bom demais. A gente às vezes marca uma vigília, não precisa pedir autorização ao prefeito, não precisa tirar nenhuma documentação especial para passar a noite dentro desse templo, adorando a Deus o tempo todo, glorificando o nome dEle, sem ter medo de ser barrado. Essa liberdade não tem preço.
Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que a gente pode servir a Deus debaixo de perseguição, mas se eu posso servir a Deus com liberdade, é melhor ainda. É muito melhor servir livremente do que servir debaixo de perseguição. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, a gente sempre tem uma oportunidade. Nunca diga, eu nunca tive oportunidade na vida. Isso é mentira. Todo ser humano, principalmente no Brasil, tem oportunidade na vida. Aleluia. Eu nunca fui patrão, sou sempre... Mentira de novo. Quem disse que você não é patrão? Você é patrão. Às vezes você não valoriza o seu patronado. Você não valoriza isso. Mas você é um patrão. Quem tem um título de eleitor aí? Levanta a mão. Ali é a tua carteira de patrão. É a carteira de patrão do cidadão, é o título de eleitor. Aleluia. O tanto de gente, mano, que se empregou. Sabe quantas pessoas nós empregamos esses dias? No Brasil, não dá nem para a gente contar. Mas no Maranhão, nós empregamos 42 deputados estaduais. Eu dei emprego para eles, você deu emprego para eles. Você votou em alguém? Não votou? Então, nós demos emprego para 42 deputados estaduais. Nós demos emprego no Maranhão para 17 deputados federais. Esse ano estavam desempregados. E nós empregamos esses 17 pessoas. Nós demos emprego a um senador e empregos a um governador. Foi você que deu emprego a eles. Assinou a carteira deles com o seu voto. E agora, ele vai governar 4 anos. E você não pode revogar o voto que você deu. O voto dado, mano. Não adianta reclamar depois. Aleluia. Nós tínhamos uns 8 candidatos à presidência da República. Mas houve uma seleção no primeiro turno. E a maioria vazou, saiu, foi descredenciados. Mas ficaram 2 pessoas que estão disputando a maior vaga de emprego que um país pode ter. Aquele a quem você eleger, ele vai ter a chave do cofre, do Tesouro Nacional. Você sabe o que é isso? A pessoa com a chave do cofre forte de uma nação como o Brasil. Eu não sei precisar o PIB do Brasil, mas são trilhões de reais por ano. Trilhões. E esses camaradas, um deles, vai ter que gerir, olhar para esses trilhões de reais e investir esses trilhões em favor da população brasileira. E você tem 2 nomes. E não são 2 nomes desconhecidos. São 2 nomes que você conhece, se não profundamente, mas conhece pelo menos de forma parcial. Sabe o histórico de cada um. Você vai dar a chave do cofre a uma dessas 2 pessoas. Em nome de Jesus Cristo, seja sensato. Seja sensato. Olha a história. Os 2 já foram empregados no mesmo cargo. Um governou 8 anos e governou mais ou menos mais uns 6, se não de forma direta, mas indireta. Foram 8 e 6, 14. 14 anos de governo, com a chave do cofre nas mãos. O outro está terminando de completar 4 anos. 4 anos incompletos.
quantas oportunidades os dois tiveram de fazer o bem pelo Brasil? Aí você analisa, pense direito, veja a ideia de cada um, o pensamento de cada um, a ideologia política, que é importante você saber se a pessoa representa você. Não tem mais muito nome, só é dois. Não tem para onde a gente fugir. E o crente que é crente, ele nunca fica em cima do muro. Ele tem que tomar um partido, votar em branco, anular o voto, é covardia. E crente não é covarde. Crente assume responsabilidade e ele faz o melhor que ele pode fazer. Às vezes, irmão, alguém já diz assim: ah, você está levantando a bandeira de fulano. Não, é o contrário. Fulano levantou a minha bandeira. Não foi eu que estou levantando bandeira de ninguém. Alguém levantou as bandeiras que eu chamo de minha. Fica mais fácil, não fica? Fica fácil. Se fala a minha língua, diz que vai fazer aquilo que eu gostaria que fosse feito. Se não fizer tudo, mas se não me atrapalhar a cultuar a Deus, servir a Deus, já está de bom tamanho. E com a responsabilidade que crente tem, nós não podemos pensar só na igreja. Nós temos que pensar no Brasil. Pensar nas pessoas lá de fora da igreja. Elas também são pessoas e precisam ser bem cuidadas. Então, amados, eu sei que você já orou muito. Domingo, a partir das 8 horas, quando você pegar o seu título na mão e se encaminhar para uma cabine eleitoral, faça um papel de crente. Crente não sabe tudo, mas a Bíblia diz que o crente é o mais sábio da terra. Você não pode... É fácil a gente errar quando é 8, 10, mas é só 2. Só são duas pessoas que estão pleiteando um cargo. Um cargo. Aí você olha para as duas pessoas, faça uma análise sem paixão. Sem paixão. O voto a gente não dá com o coração. Não é com o coração. Você não está contratando um marido. Viu, amado? Não é um marido nem uma esposa que vai morar com você na sua casa. Você tem que olhar se a pessoa é responsável. Responsável. Não é se ela é amável. Não. Você não está contratando um amor para a sua vida. Você está contratando um funcionário para assumir o tesouro da tua casa. Você vai entregar o seu cofre com chave e segredo na mão desse homem. Você está me entendendo? Então Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mas pense, crente, ele é Deus. Crente, ele é família. Crente, ele é pátria. Crente gosta de liberdade. Fique de pé. Deus abençoe. Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje aqui? Alguém para aceitar Jesus hoje, entregar a vida para o Senhor Jesus, ser um crente em Jesus, reconciliar com Deus? Se alguém vem à frente, não saia antes da bênção apostólica, amado. Você assistiu o culto todinho e você sai antes da bênção apostólica, como você come uma refeição maravilhosa e dispensa a sobremesa, o cafezinho depois, né? Ou o chá, conforme o seu gosto. Alguém que quer reconciliar com Deus? Se alguém deseja, venha.
eu quero orar com você. Quero orar pela sua vida. Você está aqui, está carente de ajuda. A igreja está aqui para ajudar você. Amados, uma outra notícia. Amanhã não haverá culto aqui. Eu reuni os pastores, que vai ter uma grande reunião, um grande encontro, lá no Templo Central, no Campo 1. E eu reuni os pastores, e os pastores acharam por bem que a gente liberasse os irmãos, principalmente os jovens, para essa grande reunião que foi marcada para amanhã às 7 horas da noite, no Templo Central, com um jovem crente, filho de pastor, pregador do Evangelho. Fugiu o nome do rapaz. Nicolas. O Nicolas, deputado federal mais votado do Brasil. Quase 1.500.000 votos. Ele recebeu no estado de Minas. É crente desde criança. Nasceu num berço evangélico. O pai é pastor. Ele é um grande pregador, ensinador da juventude. E vai estar lá no Templo Central, amanhã, às 7 horas da noite. E as igrejas estão liberando os seus fiéis para ouvir esse jovem, que tem uma palavra poderosa para a sua vida amanhã. Quem puder, vá lá ouvir o jovem Nicolas com uma mensagem ao seu coração. Tá bom? Nessa segunda não haverá culto aqui. Na outra segunda estaremos aqui, se Deus quiser, aí já de presidente eleito, E a gente estará aqui na outra segunda, orando pelo presidente eleito. Amém, amados? Orando pelo presidente eleito. Glória a Deus. A Bíblia diz que as autoridades são constituídas por Deus. Mas nesse caso, Deus usa as pessoas. Porque, por exemplo, até a gente às vezes fica zangado com os do Supremo Tribunal, com algumas coisas que eles fazem que a gente não concorda. Aí você diz assim: mas não foi eu que escolhi ele, mas você foi quem votou nos senadores. E quem sabatina eles para que eles entrem lá são os senadores. O presidente da República só apresenta eles, mas os senadores é quem sabatina. E o senador, ele te representa, você votou nele, ele te representa lá. Aí ele aprovou, viu?